Outro dia, eu estava no cabeleireiro fazendo a minha unha. E do meu lado tinha uma senhora idosa, sentada também fazendo a unha dela. E a manicure, na conversa que vai e vem entre elas, virou e falou que ela era linda. A senhora ficou meio sem graça. Aí a manicure respondeu: não, a senhora é muito linda, olha a sua idade, a senhora tem 90 anos, a senhora é muito bonita. Essa senhora, ela desabrochou. Ela se olhou no espelho, assim, que ela estava do meu lado, e eu observando ela no espelho. Ela se olhou e ela deu um sorrisinho maroto para ela mesma, e ela se viu linda como uma menina. Foi muito bonito ver isso. Ela estava se vendo, e se vendo com amor, se vendo linda, como uma menina com 90 anos. Esse é o poder do elogio. E hoje eu quero aqui falar com você sobre o elogio, que na verdade é uma coisa que, via de regra, a gente não pratica o suficiente. Normalmente a gente critica muito as pessoas, né? A gente adora apontar o dedo e falar: ah, você fez isso de errado, você fez aquilo de errado, você está errado nisso. E na verdade a gente elogia muito pouco. E isso não é bom, porque o elogio é uma coisa que motiva a gente, que melhora a gente. Então, por exemplo, o meu cachorro, tem um cachorro que está sendo adestrado. O adestramento dele é por reforço positivo. Então, ele recebe petisco, ele é incentivado a fazer, a deitar, a sentar, a patinha, tudo com petisco. Porque ele já é um cachorro resgatado. Então, ele já tem traumas. Então, o adestramento com reforço positivo está sendo muito bom para ele. E nós não somos diferentes, porque se a gente só recebe crítica o tempo inteiro, a gente se sente mal, a gente fica triste, a gente fica infeliz, começa a duvidar da própria capacidade, começa a achar que a gente não sabe fazer nada feito, a nossa autoestima vai lá para baixo, a gente perde confiança em si mesmo, a gente começa a duvidar da gente. E isso tudo vem porque a gente já tem o nosso cérebro, ele já está muito direcionado por uma questão evolutiva para os aspectos negativos. E aí a gente ainda fica se criticando. Então a gente precisa começar a olhar isso de uma forma diferente e também começar a elogiar as pessoas, elogiar mais vezes. Então eu tenho aqui uma colinha, por isso de vez em quando eu vou abaixar a cabeça para consultar minhas anotações. Então, o elogio, especialmente o elogio sincero, como foi o elogio daquela manicure, isso pode transformar uma vida. Ainda mais com os jovens, ainda mais com criança, mas em qualquer etapa da vida, um elogio sincero, porque a pessoa percebe quando tem sinceridade, ele eleva a pessoa, ele traz uma energia muito positiva. Então, nos diversos cursos que eu fiz, ouvi vários relatos de pessoas que tiveram professores ou até pais que falavam assim: ah, você nunca vai ser nada, você não é capaz, você não vai conseguir. E a criança, ela começa a acreditar nisso. E aí ela começa a achar que não é capaz mesmo, e às vezes leva muitos anos e algumas vezes nunca vai conseguir superar esse monte de informações negativas, de duvidar da capacidade dela. Ela muitas vezes não se recupera e mantém uma autoestima baixa para o resto da vida, e isso é muito triste. Então é importante a gente entender que o elogio, ele faz a gente crescer, ele faz a gente querer ir adiante. Então vamos olhar aqui um pouco os elogios, os benefícios do elogio. Então o primeiro é a autoestima, porque quando você recebe um elogio é pelo reconhecimento de alguma coisa boa que você fez, executou, apresentou ou entregou. Então é um reconhecimento, e um reconhecimento justificado, e que você está sendo elogiada por isso.
Então, isso vai fazer o quê? Vai aumentar a autoestima, vai aumentar a sua motivação de cada vez querer fazer melhor, melhora a sua saúde mental e com isso também melhora todos os relacionamentos que você tem. E claro, você estando mais motivado, mais engajado, mais energizado, você acaba tendo um desempenho muito melhor e você também vai com mais garra para alcançar os objetivos e muitas vezes você acaba conquistando esses objetivos com mais facilidade. Então, o elogio, ele é o reconhecimento, ele traz essa confiança de você saber que você é capaz de executar e de fazer. Por consequência, isso traz o chamado reforço positivo, ele traz uma espiral ascendente de crescimento, de florescimento, como se diz na psicologia positiva. A pessoa começa a entrar numa espiral virtuosa de crescimento, vamos dizer assim. Ele demonstra, quando você também elogia alguém, você está demonstrando apreço, confiança e, claro, como eu já falei, o reconhecimento pelas coisas que você fez. E isso aumenta a nossa autoconfiança, porque aí fala, puxa, eu sou capaz de fazer isso, eu tenho essa capacidade, eu vou conseguir. Então, tem uma maneira certa da gente também fazer os elogios, tá? Porque não é só, tá ótimo o que você fez, não é isso. O elogio é para ser específico, falar assim, olha, eu amei como você cuidou desse problema, como você conseguiu conduzir essa situação toda e trazer esse resultado, foi maravilhoso. Olha, eu fiquei impressionada com o seu desempenho, com a facilidade como você conseguiu alcançar esse objetivo, por exemplo, aqui no campo do trabalho, mas isso serve também para coisas em casa, para um bolo que é feito, para um jantar bom que é feito, uma recepção, serve para tudo. Esse é o primeiro aspecto do elogio. O segundo aspecto, o elogio precisa ser sincero. Sincero como foi o da manicure para a senhora. Porque quando tem exagero ou quando ele é falso, nós temos os radares muito poderosos para detectar isso. Então o elogio, ele precisa ser dado com sinceridade. Se não é sincero, é melhor não fazer. Depois, a gente deve elogiar assim que a gente percebe que a coisa foi bem feita. Não é esperar 6 meses quando vem a avaliação de desempenho da equipe. Aí já perdeu o sentido. O negócio é elogiar ali, naquele momento. Você viu o trabalho, você ficou encantado com o que foi feito, você achou que foi bom, já faça o elogio nesse momento. Então, ele tem que ser, isso, específico na situação, naquele momento. E o elogio, ele faz diferença na vida das pessoas. Então, vamos elogiar mais os nossos filhos quando eles fizerem coisas corretas, vamos elogiar nossos parceiros, vamos elogiar nossos colaboradores, vamos reconhecer o bom trabalho do outro, porque isso cria uma atmosfera positiva, cria um bom ambiente e assim todo mundo vai entrar no crescimento. Agora, claro, se alguma coisa não foi bem feita, a crítica, desde que feita de uma forma construtiva, sem agredir a personalidade, sem desmerecer a pessoa, ela deve ser feita. Mas normalmente a gente precisa focar mais em conseguir elogiar mais. Então é isso, e deixe aqui embaixo o seu comentário. E você tem um link aqui abaixo para assistir uma aula em que eu falo sobre os 3 níveis de nossos relacionamentos. Clica no link abaixo que você vai gostar. É uma aula gratuita.